Fala Bgeeks, tudo bom com vocês? Galera, hoje estou trazendo o review do Galaxy J8, um smartphone que chegou aqui no mercado com um preço muito alto pelo que ele traz, mas hoje, alguns meses depois do seu lançamento, ele já está com um valor bem mais interessante e acaba sendo até uma boa opção de compra. Mas ainda assim ele traz alguns problemas e a gente vai falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Mas antes peço para que você deixe o like, porque o like, aquele like esperto que você deixa ajuda bastante o Brasilegeeks. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Bgeek você também. O Galaxy J8 é um aparelho grande, afinal de contas ele traz uma tela de 6 polegadas. Só que ele já vem com o display infinito, o Infinity Display que a Samsung fala, que na verdade é uma tela mais esticada e com bordas menores. Ele vem com uma tela de 6 polegadas com a proporção de 18,5 por 9, a mesma proporção do Galaxy S9, por exemplo, e traz a tecnologia Super AMOLED, garantindo aí cores mais vibrantes, ótimo nível de contraste. Porém, a resolução dessa tela é apenas HD+, 1480 por 720 pixels. E por uma tela desse tamanho, eu acredito que a Samsung acabou pisando um pouquinho na bola, deveria ter usado pelo menos uma tela com resolução Full HD+. Na maioria das situações, você tem uma ótima qualidade nas imagens, nos textos, mas em alguns momentos você consegue ver os pixels, você consegue perceber que falta um pouquinho mais de definição nessa tela. Não são em todas as situações, mas isso acontece com uma frequência maior do que eu gostaria, para ser bem sincero. As bordas superior e inferior são menores, mas elas ainda estão presentes, A Samsung usa aqui o termo display infinito, mas ainda temos um pouquinho de bordas aqui na tela. Algo estranho da família atual da linha Galaxy J é que ela sofreu um rebaixamento aí no seu acabamento. Isso porque na linha do ano passado quase todos os smartphones da linha J traziam acabamento em metal. Porém aqui no J8 e também no J6, no J4, eles têm um acabamento em plástico. Tanto a lateral quanto as bordas aqui do aparelho possuem o acabamento em plástico. Ele tem 8,2 mm de espessura e pesa 177 gramas. Aqui na lateral esquerda temos os botões de volume e também duas bandejas. A menorzinha traz a entrada para um nano SIM card, enquanto que a segunda, a maior, traz uma entrada para um segundo chip e também para um cartão de memória, ou seja, ele suporta simultaneamente 2 chips mais o cartão de memória. Aqui na outra lateral temos o botão liga-desliga e também o alto-falante externo, que fica aqui na lateral, algo que já é comum aí nos smartphones da linha J. Infelizmente, esse aparelho vem com a entrada micro USB, nada de USB tipo C, pelo menos na linha J no geral, nenhum deles aí traz USB tipo C por enquanto, todos eles vêm com micro USB. Pelo menos a entrada para fone de ouvido continua presente, está aqui na parte de baixo do lado da entrada micro USB. Aqui temos a câmera frontal, ela tem 16 megapixels e abertura de 1.9. Filma em até Full HD e também traz um flash aqui para ajudar em ambientes com pouca luz. Temos também o alto-falante usado para as ligações. E aqui na parte de trás temos um duplo sensor traseiro. O principal tem 16 megapixels e abertura de 1.7, uma ótima abertura, inclusive ele faz fotos muito boas, a gente vai falar melhor sobre isso daqui a pouquinho. E também temos o flash de LED. O segundo sensor tem apenas 5 megapixels, abertura de 1.9 e ele é utilizado apenas para criar o efeito de desfoque, Ele não é uma lente grande angular, nem uma lente zoom. A tampa traseira, apesar de ser feita em plástico, não é removível. E embaixo dela temos uma bateria de 3.500 mAh. Esse aparelho também traz o sensor digitais posicionado aqui na parte de trás e ele é bastante rápido para desbloquear, bastante preciso também, basta você colocar o dedo aqui e ele já faz o desbloqueio. E o legal é que ele é um pouquinho afastado da câmera traseira, então é um pouco mais difícil de você acidentalmente acabar colocando o dedo na câmera em vez do sensor. Ele também vem com desbloqueio facial que funciona muito bem. Tá aqui, basta ligar a tela, olhar para ela e ele já faz o desbloqueio, já vai diretamente para a tela inicial. O Galaxy J8 sai de fábrica já com Android 8.0 Oreo e a interface Samsung Experience na versão 9.0. A interface é muito bonita, é semelhante à de outros smartphones da Samsung. Temos aqui, por exemplo, a opção de você ligar a câmera dando 2 toques aqui no botão liga-desliga, funciona mesmo com a tela desligada. Tem a opção de redimensionar a janela dando 3 toques aqui no botão Home para você poder usar com uma mão só. Tem também o modo de tela dividida para você usar 2 aplicativos simultaneamente, tanto na vertical quanto na horizontal. Dá para você atender ligações levando o aparelho na orelha, e silenciar virando ele para baixo. Mas algo que realmente faz falta é a ausência do Always On, que exibe data, horas e notificações mesmo com a tela desligada. Esse recurso está no Galaxy A6 Plus, por exemplo, que é um aparelho bastante semelhante ao Galaxy J8, porém
sem motivo nenhum, né, sem alguma explicação plausível, a Samsung não colocou esse recurso no Galaxy J8, apesar dele trazer uma tela Super AMOLED, ter uma bateria grande de 3.500 mAh, sei lá, vai entender, né? O bacana é que esse aparelho traz 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento, além de contar com uma entrada para cartão de memória. Quanto à performance, temos aqui no Galaxy J8 o chipset Snapdragon 450, um octa-core baseado nos núcleos da série A53, rodando até 1,8 GHz. Aqui um detalhe importante, eu li nas especificações desse aparelho que essa CPU rodaria no máximo a 1,6 GHz. Porém, todos os testes de benchmark que eu fiz, sempre foi mostrada a velocidade de 1,8 GHz. E inclusive ele consegue superar em performance o Galaxy A6 Plus, que também traz o mesmo chipset Snapdragon 450, porém oficialmente rodando a 1,8 GHz. Claro que o Galaxy J8 só conseguiu superar o Galaxy A6 Plus por causa da tela de resolução menor. Quanto maior a resolução da tela, mais poder de processamento o aparelho precisa. E no caso aqui, o Galaxy J8 acabou até se beneficiando da tela com resolução apenas HD+, contra Full HD+, do Galaxy A6 Plus. A GPU é a Adreno 506. Na prática, você vai conseguir rodar os jogos com nível de detalhes no médio, e se o game for muito pesado, como o Shodogun Legends, por exemplo, você vai conseguir rodar no máximo com nível de detalhes no mínimo, mas ainda assim com uma boa fluidez. Já os aplicativos, a interface de sistema, tudo aqui rodou muito bem no Galaxy J8, então na maior parte do tempo você não vai ter problemas de performance com esse aparelho. Somente para quem gosta mesmo de jogos, vai ter que limitar aí o nível de detalhes gráficos para poder rodar com uma boa fluidez. Outra coisa que eu gostei aqui no Galaxy J8 foi a sua bateria. Ela tem 3.500 mAh e conseguiu chegar até mais ou menos 11 horas da manhã do dia seguinte com o meu perfil de uso. Eu consegui usar um dia inteiro e somente no dia seguinte, mais ou menos por volta de 10, 11 horas da manhã, eu precisei recarregar o aparelho. Não chegou a um dia e meio, mas ficou muito perto disso. E foi melhor do que o Galaxy A6 Plus, por exemplo, apesar de trazer o mesmo chipset e o mesmo tamanho de tela, 6 polegadas. Outro fator que eu gostei bastante aqui no Galaxy J8 foram as suas câmeras para fotos. Tanto o sensor traseiro quanto o sensor frontal se saíram muito bem para fotografia. Lembrando mais uma vez que o sensor traseiro é duplo, o principal tem 16 megapixels e abertura de 1.7 e o secundário 5 megapixels e abertura de 1.9. O sensor secundário é apenas para criar o modo de desfoque, né? Um sensor de profundidade, na verdade. Então ele vai detectar os planos para poder fazer o desfoque do plano de fundo ou do plano frontal. O interessante é que quando você usa esse modo, que é chamado aqui na câmera traseira de foco dinâmico, você pode fotografar e depois fazer o desfoque. Você pode desfocar o fundo, o primeiro plano, você pode controlar isso mesmo depois de ter fotografado. Já a câmera frontal tem 16 megapixels e abertura de 1.9. Ela também tem esse modo de desfoque, mas ele é feito por software, não sendo possível mudar o foco depois de ter fotografado. Só é possível controlar o nível de desfoque antes de fotografar. E as fotos com esse aparelho ficaram muito legais. Tanto a câmera traseira quanto a câmera frontal se saíram bem em ambientes com muita e pouca luz. Principalmente o sensor traseiro, realmente gostei muito do resultado. Quanto às filmagens, conseguimos aqui gravar no máximo em Full HD 30 quadros por segundo, tanto com a câmera traseira quanto com a câmera frontal. Porém, a câmera traseira acaba sofrendo com foco, que fica perdido a maior parte do tempo. Você percebe que o foco ele tenta se ajustar o tempo todo, ele fica tentando se corrigir e isso irrita bastante, prejudicando a qualidade final. Se não fosse por isso, eu diria que a câmera é muito boa, já que as imagens têm uma qualidade bem legal. Já o sensor frontal, esse sim se saiu muito bem por ter um foco fixo, né, não ter foco automático. Ele acabou fazendo gravações aí com qualidade muito boa para sua faixa de preço. E o legal é que tanto a câmera traseira quanto a frontal possuem um flash aí para ajudar em ambientes com pouca luz. Mas nem tudo é perfeito no software de câmera, né? Primeiro, a câmera traseira poderia filmar em Full HD a 60 quadros em 4K e infelizmente isso não é possível, ele filma no máximo em Full HD a 30 quadros. Outro problema é que o modo de foto sequencial, onde você deixa apertado aqui o botão do obturador e ele vai tirando uma sequência de fotos, ele está separado do modo automático. Então, para usar esse modo, você tem que trocar do modo automático para um modo específico, o modo sequencial. Felizmente, o modo HDR fica junto com o modo de câmera automático e, inclusive, ele também pode ficar em modo automático, deixando com que o aplicativo de câmera decida qual melhor a hora de usar ou não o modo HDR. E tanto câmera traseira quanto frontal traz aí o modo stickers, traz o modo panorâmico. Temos aí o modo profissional, mas ele é bem simples, muito básico,
Basicamente só é possível ajustar a exposição, o ISO e o balanço de branco. O foco, por exemplo, não é possível ajustar aqui no modo profissional, então ele realmente é bastante básico. Bom, e se o Galaxy J8 durante o seu lançamento não era uma boa opção de escolha, hoje ele já está mais interessante. É muito fácil encontrá-lo aí na faixa dos R$ 1.300 e por esse valor ele tem aí 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento, uma tela que apesar da resolução HD traz a tecnologia Super AMOLED e também tem aí 6 polegadas, um tamanho muito bom, vem aí com um desbloqueio facial, sensores digitais, tem uma bateria também muito boa de 3.500 mAh, está com Android 8 Oreo e principalmente ele se sai muito bem no aspecto câmera para fotos, tanto com um sensor traseiro quanto com um sensor frontal. Mas ele tem seus problemas, né? O primeiro é que é um aparelho que traz o básico de acessórios. Ele vem com um fone de ouvido bastante simples, auricular, não tem capinha, o carregador dele tem apenas 8,5 watts. Seu acabamento também é bastante simples, né? Com as bordas e a tampa traseira feitas em plástico, a Samsung poderia ter pelo menos utilizado o metal, como foi nas gerações anteriores. Ele também fica deixando a desejar para filmagens com a câmera traseira, né? Já que o foco fica perdido a maior parte do tempo e isso acaba irritando um pouquinho. Em relação ao desempenho, ele está a par com outros smartphones que estão nessa faixa de preço, nos R$ 1.300, mas não é o campeão de desempenho, ele perde para o Galaxy J7 Duo e também para o Zenfone Max Pro M1, por exemplo. Mas ainda assim é um aparelho bastante equilibrado, traz aí uma telona, né, para quem gosta de tela grande com essa proporção 18,5:9, vai curtir bastante o Galaxy J8 e acredito que hoje aí nessa faixa de preço aí dos R$ 1.300, e se procurar bem, acho que acha até por menos do que isso, nesse patamar de preço, eu acredito que o Galaxy J8 pode ser sim uma boa opção de compra, apesar de existirem muitas opções bem interessantes nessa faixa de preço. Bom galera, então é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo, não esquece o like e também se inscreva no canal do Brasilegeeks. Grande abraço e até o próximo vídeo. Falou!